Olá, boa noite. Boa noite. Igreja celebra Nossa Senhora de Fátima. Milhares de fiéis e peregrinos participam das celebrações do Santuário de Portugal. Papa Francisco liga para arcebispo de Porto Alegre e expressa solidariedade à população gaúcha. Mais de 600 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul. Universidade Gaúcha lança iniciativa. Campanha vai arrecadar rádios e pilhas para que moradores de regiões sem energia e internet não fiquem sem informação. Mão na massa. Ação social Nossa Senhora de Fátima qualifica jovens para o mercado de trabalho na periferia de São Paulo. Papa saúda os comunicadores e pede orações pela paz. A oração de Francisco pelas mães no domingo dedicado a elas. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Neste 13 de maio, milhares de fiéis e peregrinos participaram em Portugal das celebrações do dia de Nossa Senhora de Fátima. Há 107 anos, a Virgem Maria apareceu aos pastorinhos no lugar onde o apelo à paz e à conversão está no foco das orações. 250 mil pessoas de 34 países formaram um grande mar de luz na noite do dia 12, na primeira peregrinação internacional aniversária do ano. Número superior aos 200 mil registrado em maio do ano passado. Antes da vela nas mãos, muitos desses peregrinos tiveram os pés em marcha. Depois de dias de caminhada, o ponto de chegada é logo a Capelinha das Aparições. Dificuldades durante o caminho são muitas, mas a vontade de querer e a crença em Nossa Senhora é maior e faz ultrapassar isso tudo. E a chegada aqui já não há dores. De 1º de janeiro até 30 de abril, mais de 1 milhão de fiéis participaram de 3.000 celebrações na instituição. Porque a peregrinação hoje acaba por ter um papel fundamental neste contexto de reestruturação e reconfiguração do religioso, isto é uma forma de vivência religiosa, de manifestar a pertença religiosa. As celebrações foram presididas pelo arcebispo de Barcelona, cardeal Juan José Omélia, que também é membro do C9, o Conselho de Cardeais do Papa. Aos jornalistas, ele revelou o que diz ao Santo Padre a respeito do processo sinodal. E todas as suas palavras nesta peregrinação indicam como Fátima inspira o atual itinerário da Igreja. Venho como peregrino, porque, como sabeis muito bem, a Igreja e o povo de Deus são peregrinos. Somos peregrinos. Nascemos, caminhamos, avançamos pela fé, esperança e caridade para uma terra nova que é o céu. Para uma terra nova que é o cielo. É hora do adeus à Nossa Senhora. Os lenços brancos no encerramento da missa de 13 de maio simbolizam também a oração pela paz, tão frequente neste lugar, e a confiança numa mãe que nunca abandona os seus filhos. Nesse domingo, o Papa Francisco fez uma saudação aos comunicadores durante a oração do Regina Coeli. Era o Dia Mundial das Comunicações. O pontífice pediu orações pela paz e rezou por todas as mães pelo domingo dedicado a elas. Da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco conduziu uma prece especial às mães de todo mundo. Pensamos com gratidão em todas as mães e rezamos também por aquelas que foram para o céu. Confiamos a proteção de Maria, nossa Mãe Celeste. A todas as mães, uma grande salva de palmas. E a tutte le mamme um aplauso grande. No dia em que a Igreja celebrou a Ascensão do Senhor ressuscitado, o Santo Padre pediu oração pelas pessoas que sofrem com as guerras e clamou pela libertação dos prisioneiros. Renovo o meu apelo para uma troca geral dos prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, assegurando a disponibilidade da Santa Sé em favorecer os esforços nesse sentido, especialmente por aqueles que estão gravemente feridos e doentes. Gravemente feriti e malati.
O Papa ainda afirmou que Cristo nos revela com a sua palavra e a graça dos sacramentos a beleza do caminho rumo ao céu. Citou também alguns passos importantes a serem dados pelos fiéis nesse sentido. Compiere le opere dell'amore, donare vita, portare speranza. Cumprir as obras do amor, dar vida, levar esperança, afastar-se de toda maldade e mesquinhez, responder ao mal com o bem, aproximar-se dos que sofrem. Quanto mais fizermos isso, mais nos deixamos transformar por seu Espírito. Que Maria nos ajude a caminharmos juntos rumo à glória do céu. Ontem também foi comemorado o Dia Mundial das Comunicações com o tema Inteligência Artificial e a Sabedoria do Coração. De acordo com o Pontífice, a partir da sabedoria do coração, poderemos interpretar as questões do nosso tempo e redescobrir o caminho para a comunicação plenamente humana. A tutti gli operatori della comunicazione va il nostro grazie. Nosso agradecimento a todos os operadores de comunicação pelo seu trabalho. Per il loro lavoro. A tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul provocou a morte confirmada de 147 pessoas. Há 127 moradores desaparecidos e mais de 800 feridos. Ao menos 617 mil pessoas estão fora de casa. Além de perdas e danos, ações criminosas levam as forças policiais que poderiam ajudar no resgate ou auxílio às vítimas a focar na segurança de casas, empresas e até mesmo de voluntários. Em meio às águas, o policiamento quer garantir segurança. Os profissionais inspecionam casas abandonadas e empresas. O policiamento ostensivo vai diminuir a questão, né, dos furtos e roubos, né, que estavam ocorrendo. As áreas urbanas submersas têm obstáculos. Além de placas, lixeiras e veículos que estão parados, né? O fim de semana foi chuvoso na região. O Guaíba voltou a subir e está 5 metros acima do normal. As projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul são de 5,5 metros, o que ficaria acima do recorde da semana passada. A segurança é importante, como vimos, mas a solidariedade do brasileiro é marcante nesse tempo forte vivido por todos nós gaúchos. Como já mostrei em outra reportagem, há produtos escassos em alguns supermercados, mas a ajuda chega de todo o Brasil. E agora trabalhamos para suprir as necessidades que vão surgindo. E não são poucas, mas o coração do brasileiro é maior. Muita gente abriu mão de grandes sonhos para ficar aqui no Sul. Pedro e Evaldo são atletas de elite do remo brasileiro. Como outros, deixaram o sonho olímpico para ajudar as vítimas. Era um sonho meu, um sonho do Pedro, um sonho de todo mundo que trabalha com a gente, de poder participar dessa Olimpíada, da nossa categoria, ainda que é a última. A categoria se despede agora em Paris. É o fim do peso leve, a gente sonhava muito com isso, mas enfim, faz parte do jogo. O que motiva os remadores é o ser solidário, poder ajudar, resgatar alguém. Eu e o Evaldo conversamos bastante e tomamos essa decisão de optar por abrir mão do pré-olímpico e focar nossas energias aqui no Rio Grande do Sul, nosso estado, para ajudar nossas famílias e amigos. Dos mais simples a quem tem destaque na sociedade, a tragédia no Sul mostra o ser humano em sua essência. Todo mundo pensar junto, tá? Cada um, eu acho que a gente pode fazer muito mais, né? O estado sofre com as inundações e com previsão de mais chuva e coloca os municípios em alerta nos próximos dias. Algumas cidades do Rio Grande do Sul ainda sofrem com as chuvas persistentes e os danos foram ainda maiores ou mais severos nos municípios de Mussum e Roca Salles. Na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, os números impressionam. São quase 450 municípios atingidos e mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Mas nas pequenas cidades, o problema também tem grandes proporções. Em Mussum, no Vale do Taquari, a água até baixou,
Mas o drama permanece. Os 4.600 moradores observam os resíduos deixados pela inundação. Vou ser bem sincera para você. Eu acho que futuramente o Mussum vai virar rio, porque o rio, essa enchente levou muita terra, deixou muito areia, levou muitas árvores, né? Então, assim, realmente, a se pensar que vai ficar difícil para nós vivermos aqui. As cenas vistas pelos gaúchos não serão esquecidas. Era um cenário de horror, né? Todo mundo pedindo socorro, né? E só que não tinha o que fazer. O rio, aqui é como se estivesse numa ponte aqui, o rio passando, era uma loucura. A cidade de Roca Salles, também no Vale do Taquari, tem pouco mais de 10 mil habitantes. A população sofreu com as fortes chuvas neste fim de semana. Esse aqui é o acesso da cidade entre a rodovia 129, que liga também em Colinas. Então, para aquele lado, liga para Colinas e para a esquerda liga para Encantado, cidade de Encantado. Então, vocês podem perceber aqui que ela sobe muito rápido e aqui é um local que ele já foi tomado pelas águas anteriormente, na chuva do dia 30, e agora foi tomado novamente. A reconstrução ainda virá com o tempo. Enquanto isso, o Brasil se solidariza em favor das vítimas. Os gestos de atenção e cuidado dos voluntários representam esperança para o futuro do sul do país. A semana começa com a diminuição da chuva e a entrada de ar polar no Rio Grande do Sul. A situação no estado gaúcho continua preocupante. Há alerta de chuva forte no norte do Rio Grande do Sul e na região dos vales. Chove também muito forte em Santa Catarina e parte do Paraná. Uma massa de ar frio derruba as temperaturas, inclusive pode gear no oeste do estado, em Uruguaiana e na campanha gaúcha. O ar polar avança em direção ao sudeste. Temos aí temperaturas baixas, vai fazer mínima de 11 graus em Porto Alegre, 13 graus em Campo Grande e 17 na capital paulista e em Goiânia. O sistema de alta pressão ainda atua no interior do país. A previsão é de calor e baixa umidade em parte do Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná e em praticamente todo o Sudeste, que passa a ter alívio do tempo quente com o avanço da frente fria. Pode chover amanhã nas capitais Fluminense, Paulista, no sul de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. Os termômetros marcam aí máxima de 31 graus em Belo Horizonte, 32 em Goiânia e 34 graus em Cuiabá. No norte do país pode ter pancadas de chuva em praticamente toda a região. A exceção vai ser o sul do Pará e o sudoeste do Tocantins. E para encerrar, no Nordeste, a terça-feira será de pancadas isoladas de chuva no litoral do Maranhão, Piauí e Ceará e também em parte da Bahia. Mas o tempo vai ser firme em Sergipe, Alagoas e parte de Pernambuco. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recebeu no sábado uma ligação telefônica do Papa Francisco. Vamos a Brasília, então, saber mais com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite também, Mauricéia. Boa noite a você de tantas partes que agora nos acompanha. E o Santo Padre se solidarizou mais uma vez com o povo que sofre em meio às enchentes no Rio Grande do Sul e assegurou suas preces às famílias desabrigadas e que perderam entes queridos. Vamos acompanhar o que disse Dom Jaime Spengler nesta ligação. Fui surpreendido por uma chamada telefônica do Santo Padre, dizendo da sua proximidade para com todos, também da sua solidariedade com todos os que sofrem e rezando para que juntos possamos superar estes momentos delicados que todos juntos vivemos. Certamente as manifestações do Santo Padre nos confortam e nos dão forças para avançarmos com mais determinação naquilo que precisa ser feito para mitigar o sofrimento de tantos. Que a Mãe de Deus interceda por todos nós e que juntos, através de um grande mutirão, possamos reconstruir o nosso Estado,
as nossas cidades, as nossas comunidades, as nossas casas, as nossas vidas. Interceda por todos nós, a Mãe de Deus. Os municípios brasileiros têm enfrentado dificuldades financeiras. A informação foi confirmada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Para avaliar a real situação, foi realizada hoje no plenário do Senado uma sessão para discutir a questão financeira e orçamentária das cidades brasileiras. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 51% das cidades estão no vermelho. O levantamento indica também que as prefeituras não conseguem cobrir todas as despesas do mês, principalmente os gastos com folha de pagamento. O presidente do Senado afirmou que a situação está no limite por causa da dificuldade de caixa. Em busca de uma solução, os senadores se reuniram hoje para discutir a atual situação financeira e orçamentária dos municípios brasileiros. O encontro aconteceu depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente o pedido do Executivo, os efeitos da lei que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios com menos de 156 mil habitantes. Cidades do Rio Grande do Sul já enfrentavam esta dificuldade. Hoje, após as inundações, o governador do estado pediu que Lula suspendesse a dívida do governo gaúcho com a União por pelo menos 2 anos. O presidente acatou o pedido. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Uma campanha da Universidade de Santa Cruz do Sul está recolhendo doações de rádios e pilhas para enviar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Diversas regiões estão sem energia elétrica e sem acesso à internet. As informações só chegam a esses locais por meio das transmissões de rádio. A Rádio Canção Nova 89.1 FM está com você. Informação é fundamental, principalmente em situações de desastres. No Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de pessoas estão sem acesso à energia elétrica. Sem comunicação, os moradores têm dificuldades para obter informações da Defesa Civil ou das ações de resgate e distribuição de donativos. Neste momento, o bom e velho rádio a pilha se tornou um recurso importante. Nas regiões rurais do país, ele já era muito utilizado e, diante das inundações, pode ser um aliado. A Universidade de Santa Cruz do Sul está realizando uma campanha para arrecadar os equipamentos e distribuí-los à população sem comunicação. A voz do seu radinho, que nunca se cala, pode salvar vidas. Momentos extremos como esse que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul agora mostram não só a importância, o quanto essa linguagem e essa tecnologia são fundamentais, mas também o quanto o jornalismo profissional, né, de qualidade é fundamental. Pedro Roberto trabalha com rádio há mais de 3 décadas. Pelos microfones da Canção Nova Brasília, ele leva informação e evangelização pela frequência modulada. Nos momentos mais difíceis, como nós estamos vivendo agora, no Rio Grande do Sul, o rádio está lá. Falta energia, tem a pilha, né? Falta internet, o rádio não precisa de internet, neste caso. Então, ele se adapta em qualquer situação. Os aparelhos podem ser entregues nos campos das universidades de Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Para quem é de fora do estado, as doações em dinheiro devem ser feitas via Pix, pela chave doeumradio@gmail.com. Os itens serão distribuídos pela Defesa Civil Estadual. Não vamos perder a esperança neste momento difícil. Na Bahia, um homem que recentemente teve a mão decepada em um acidente no município de Pedro Alexandre contou com a rápida ação do filho, de 15 anos, que colocou o membro dentro de um recipiente com gelo. A atitude do adolescente fez com que o pai tivesse a mão reimplantada com sucesso por um médico em Aracaju. Do município de Pedro Alexandre até Aracaju são cerca de 2h30. Esse foi o tempo que o ajudante de pedreiro levou até chegar ao hospital de urgência.
Foram 10 horas no centro cirúrgico até o reimplante e reconstrução da mão, algo que ele jamais imaginava que poderia dar certo. Muita gente disse que eu ia ficar sem a mão. Eu ia ficar sem a mão, mas na hora que eu me acordei depois da cirurgia, que eu olhei, que eu vi minha mão, Ave Maria, até a lágrima desceu na hora, graças a Deus. Passamos 10 horas, né, trabalhando naquela mão, reconstruindo todas as estruturas. Né? O grande desafio é restabelecer a circulação, fazendo anastomoses, suturas nas artérias, depois nas veias, nos nervos, os tendões. E antes de tudo a gente realmente faz a fixação do osso. Os acidentes causam cerca de 20% das amputações no Brasil, de acordo com o IBGE. Com base no tamanho da população brasileira, o especialista afirma que existe uma carência de médicos qualificados na área de reimplantes e microcirurgias. Isso é um problema no Brasil todo, porque a microcirurgia é uma cirurgia muito complexa, que exige muito treinamento. Então, na verdade, a maioria dos cirurgiões de mão, eles não fazem microcirurgia, são uma porcentagem muito pequena, né? E já temos poucos cirurgiões de mão e menos ainda realmente os que fazem microcirurgia. Formado há 30 anos, o médico é especialista em mãos, membros superiores e em microcirurgia reconstrutiva. Faz parte da área de traumato-ortopedia do hospital. Em situações parecidas como as do acidente que mostramos, a iniciativa do filho de Anderson deve servir de exemplo. Quando o paciente sofre uma amputação, a principal preocupação é preservar a parte amputada, porque a partir do momento que ela perde a circulação, ela vai entrar num processo que a gente chama de necrose, então a gente tem que evitar isso. Então o que a gente faz? A gente bota dentro de um saco plástico e coloca numa bacia cheia de gelo, num isopor cheio de gelo. Ó, irmãozinho, o dedinho mexendo de novo, ó. Graças a Deus, ó. Que bom, né? Olha, nesse fim de semana, a Arquidiocese de Belo Horizonte ganhou um novo bispo. A ordenação episcopal de Monsenhor Edmar José aconteceu em sua cidade natal, na região da Zona da Mata Mineira. Em maio de 2001, o Parque de Exposições de Alto Rio Doce, na Zona da Mata Mineira, foi ocupado pelas pessoas que acompanharam a ordenação sacerdotal de Edmar José da Silva. Mais de 2 décadas depois, esse também foi o local escolhido para uma nova oferta de vida. Desta vez, assumiu a missão de sucessor dos apóstolos. Os apóstolos constituíram os seus sucessores para que no mundo, até o final dos tempos, a mensagem de Cristo chegasse em todos os cantos da terra e a todas as pessoas. Nos alegremos, portanto, com isto. Centenas de fiéis participaram da ordenação episcopal de Dom Edmar em sua cidade natal. A celebração foi presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. O modelo que é Cristo chama-nos, portanto, a cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho no seu caminho. Cuidar do rebanho localizado na casa comum. Cuidar do rebanho nos seus sofrimentos e nas suas dores, debruçando-nos sobre elas. Servir ao Senhor com alegria. O trecho do Salmo 99 foi escolhido como lema de seu ministério episcopal. A vocação que nasceu na Arquidiocese de Mariana será exercida pelo novo bispo em Belo Horizonte. O desejo e compromisso é caminhar junto ao povo. Peço-lhes permissão para frequentar os solos sagrados da vida, da família e das comunidades de cada um dos senhores e senhoras. Quero ser um pastor que acolhe com abraço afetuoso, com um sorriso atencioso e com olhar misericordioso e terno. Desejo ser um irmão entre os irmãos. Contribuir para melhorar a vida das pessoas por meio de ações promovidas pela Canção Nova é um gesto que leva à multiplicação do bem. Graças à generosidade de sócios e benfeitores, a alegria para evangelizar floresce na obra Canção Nova. Como ensina Santa Teresa d'Ávila, quem ama faz comunidade, nunca fica sozinho. Na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês, estamos com 37% de nossa meta. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade.
E uma notícia internacional, porque de 26 de julho a 11 de agosto vão acontecer os Jogos Olímpicos de Paris. E a tocha olímpica, que já está em território francês, é festejada por onde passa. Esta é a belíssima ponte estaiada da cidade de Millau, no sul da França. O patinador Ty Chris foi o escolhido para passar com a tocha olímpica na construção que completa hoje 20 anos de fundação. Após o zigue-zague nos 2,5 km de asfalto, Chris passou a tocha olímpica para a triatleta Jessica Rose Harrison e completou o percurso. Ao longo do dia, o revezamento alegrou muitos franceses. A equipe de voleibol foi com a tocha a bordo de um barco. O levantador Benjamin Toniucci parecia orgulhoso com o momento enquanto uma fanfarra animava o trajeto. Ao longo do dia, a tocha olímpica viajou até a cidade vizinha de Sète. Nesta terça-feira, o fogo olímpico segue para a cidade de Córcega. E só no dia 26 de julho chega a Paris, cidade sede dos Jogos Olímpicos. O assunto agora é sobre cursos voltados a pessoas com deficiência. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que traz os detalhes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia, e boa noite a todos que nos acompanham. 6 cidades do estado de São Paulo têm oportunidades de qualificação profissional para pessoas com algum tipo de deficiência e que estão em busca de um emprego. Mais informações com Flávio Rogério. São 240 vagas para cursos presenciais e com certificado, que são oferecidas com prioridade para pessoas com deficiência, que tenham a partir de 16 anos de idade e sejam alfabetizadas. Os cursos são de operador de caixa, assistente administrativo e para áreas de atendimento e vendas. As oportunidades são para moradores dos municípios de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Piracicaba, Sorocaba e São Vicente. Segundo o governo do estado, os cursos foram escolhidos de acordo com a demanda de vagas oferecidas em cada região. Os interessados têm até o dia 5 de junho para se candidatar sem custo pelo site qualificasp.sp.gov.br. Os selecionados serão convocados por e-mail e as aulas devem começar no dia 18 do mês que vem. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Há mais de 50 anos, uma ação social que leva o nome de Nossa Senhora de Fátima tem alargado o horizonte de jovens carentes da periferia da capital paulista. O foco do projeto é preparar essa juventude para a inserção no mercado de trabalho. Aos 93 anos, Frei Xavier trabalha todos os dias e escreve até 2 livros por ano. Sua maior motivação é a ação social Nossa Senhora de Fátima, fundada por ele em 1970, com o objetivo de profissionalizar jovens em situação de vulnerabilidade. Fez nascer a ideia de que precisa oferecer aos jovens a condição de se preparar para a vida. O sonho de Frei Xavier cresceu e hoje, com mais de 50 anos de funcionamento, a ação social Nossa Senhora de Fátima já atendeu cerca de 40 mil jovens. Mecânica, eletrônica, informática e administração são alguns dos cursos oferecidos. Hoje, a instituição recebe 2.100 estudantes no contraturno escolar. Para ajudar nos custos, a obra também mantém uma padaria. Foi um curso que me chamou muita atenção e eu vi uma oportunidade de crescimento, não só como pessoa, mas como profissional. Tem me ajudado muito, né? Tenho aprendido muito com os professores, com alguns colegas do curso mesmo, né? Tenho conseguido me desenvolver mesmo no curso. Micaela estudou administração e conquistou uma vaga de emprego na própria instituição de ensino. A forma que eu encontro de agradecer a oportunidade que eu tive
é tentar fazer o bem para os alunos e contribuir de alguma forma assim para melhorar a vida deles. Para a formação humana, Frei Xavier também ministra aulas com a equipe de Moral Cristã. No dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, o religioso também explica a inspiração para o nome da obra social. Na minha família era muito presente o mistério de Fátima. Então isso ficou gravado, né? E depois, porque era o século passado, século das aparições em Fátima, e ficou Fátima. Amém. Esses foram os destaques de hoje aqui de São Paulo. Amanhã voltaremos com novas informações. Boa noite a todos. Volto com vocês em nossa central de jornalismo. Boa noite para você. Muito obrigado, Sidney. Há 20 anos, Padre Jonas Habib consagrava a comunidade Canção Nova e o sistema de comunicação ao Imaculado Coração de Maria. O ato foi realizado em Fátima, na Capelinha das Aparições. Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa, coloco em vossas mãos todo o sistema Canção Nova de comunicação para que ele realize os desígnios de Deus. Maio celebra-se os 20 anos desse acontecimento marcante, em que o fundador da Canção Nova, Padre Jonas Habib, consagrou à comunidade o sistema Canção Nova de comunicação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, em Fátima. Desde que teve início a TV Canção Nova em Portugal em 2001, o sacerdote nutriu o desejo de realizar o ato. Padre Luiz Condor, que foi um grande divulgador da mensagem de Fátima, como um bom mordomo de Nossa Senhora, como assim foi denominado Padre Condor pelo fundador da Canção Nova, o sacerdote húngaro buscou em seus arquivos pessoais a oração de consagração composta por Irmã Lúcia e ofereceu possibilidade de fazer a consagração em Fátima, um convite irrecusável. O reitor do santuário deu a sua aprovação e Dom Serafim aceitou presidir a Santa Missa na data que era nas vésperas do 13 de maio. Era um desafio e eu percebi-me que a experiência da Canção Nova tinha força para andar, a fortaleza do Espírito Santo e uma luz de sinceridade, de coragem, de perseverança. Padre Jonas foi um exímio comunicador e aqui, diante da Capelinha das Aparições, foi também repórter. Muita gente precisa conhecer a mensagem de Fátima. Não é apenas Portugal, é o mundo inteiro. E através de Portugal, essa mensagem pode chegar pela televisão ao mundo inteiro. Estavam ainda presentes o povo de Deus, missionários da Canção Nova e aqueles que ainda se tornariam. Parte de uma caminhada da minha vocação ao carisma Canção Nova. Tudo estava nos planos de Deus e assessorado nos planos de Nossa Senhora. Um momento histórico que reafirmou a Canção Nova como Casa de Maria. Sempre que posso, eu estou na renovação, porque sempre ouvi e sempre leio e sempre ouço que na Canção Nova quem tudo faz é Maria. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto da Catedral do Líbano, em São Paulo. Boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.